Eu sei que muita gente diz que a gente envelhece e fica mais sábia, que o tempo ensina a aceitar, a perdoar, a relevar. Mas essas pessoas, sinceramente, nunca foram tratadas como móvel velho dentro da própria casa. Nunca ouviram do próprio filho que deveriam ir para um asilo se não quisessem mais ajudar. Me chamo Vera Lúcia Monteiro Silva, tenho 67 anos e durante muito tempo achei que meu maior erro tinha sido abrir mão da minha carreira para me dedicar à família. Hoje sei que meu único erro foi acreditar que amor se conquista com sacrifício. Essa história que vou contar aconteceu numa manhã de quinta-feira. Uma manhã comum, aparentemente igual a todas as outras que eu tinha vivido nos últimos 3 anos morando na casa do meu filho Tiago. Mas aquela manhã mudaria tudo. Acordei às 6, como sempre. Meu quarto ficava no 2º andar da casa, bem ao lado do quarto de Pedro, meu neto de 14 anos. Eu conseguia ouvir o despertador dele tocar 3 vezes antes que ele finalmente levantasse para ir à escola. Era um som que me fazia sorrir, me fazia sentir que ainda tinha um propósito ali. Desci as escadas devagar. Minhas pernas não eram mais as mesmas de quando eu corria de salto alto pelos corredores corporativos, mas também não eram as pernas frágeis que meu filho e minha nora pareciam imaginar. Eu era uma mulher de 67 anos em plena forma, que fazia caminhadas 3 vezes por semana e que até poucos anos atrás comandava reuniões com acionistas internacionais. Mas isso eles não sabiam, e eu havia decidido não contar. A cozinha estava como eu tinha deixado na noite anterior, impecável. Eu tinha o hábito de limpar tudo antes de dormir, de deixar as bancadas brilhando, os utensílios organizados. Era um resquício da minha época de executiva, quando eficiência e organização eram parte da minha personalidade. Mas aqui, nesta casa, isso tinha se transformado em apenas mais uma das minhas funções invisíveis. Comecei a preparar o café da manhã. Liguei a cafeteira, coloquei pães na torradeira, separei frutas para fazer um suco natural. Laura, minha neta de 11 anos, adorava suco de laranja com morango. Pedro preferia torradas com requeijão. Tiago gostava do café bem forte, quase amargo. Juliana, minha nora, só tomava chá verde com limão. Eu sabia de cor as preferências de cada um. Tinha passado 3 anos anotando mentalmente cada detalhe, cada gosto, cada hábito. Achava que isso me tornava indispensável. Achava que isso me garantia um lugar naquela família. Como eu estava enganada. Às 7h15, a cozinha já estava pronta. A mesa posta com toalha limpa, guardanapos dobrados, cada coisa no seu lugar. Olhei para aquela cena e senti um aperto no peito. Quantas manhãs eu tinha feito exatamente isso? Quantas vezes tinha acordado cedo para garantir que todos tivessem um café da manhã perfeito? E quantas vezes tinha recebido um obrigado sincero? Pedro foi o primeiro a descer. Meu neto tinha aquela cara amassada de quem tinha dormido mal, o cabelo despenteado, o uniforme da escola meio torto. Ele murmurou um "Bom dia, vó", sem olhar para mim e sentou-se à mesa já mexendo no celular. Servi o suco dele, coloquei as torradas no prato, mas ele nem percebeu. Estava completamente absorvido pela tela do telefone. Os dedos deslizando freneticamente, um sorriso bobo no rosto. Provavelmente conversando com alguma menina da escola. Laura desceu logo em seguida, mais arrumada que o irmão, mas igualmente distante. Ela pegou o copo de suco, tomou um gole e disse que estava muito doce. Não disse, "Obrigada, vó", mas ficou muito doce. Não disse, "Vó, da próxima vez pode colocar menos açúcar?" Apenas, "Tá muito doce", e empurrou o copo para o lado. Juliana apareceu às 7h30, impecável como sempre. Cabelo preso num coque elegante, maquiagem perfeita, roupa de grife que eu sabia que custava mais que minha aposentadoria de um mês. Ela sentou-se à mesa sem cumprimentar ninguém, pegou a xícara de chá verde que eu tinha preparado e começou a mexer no tablet. Tiago foi o último. Meu filho, aos 40 anos, tinha se tornado uma versão masculina da esposa. Elegante, bem-sucedido, sempre ocupado demais para olhar ao redor. Ele entrou na cozinha já falando ao telefone, gesticulando, fechando algum negócio importante. Sentou-se,
Pegou a xícara de café que eu tinha preparado e continuou falando, sem nem perceber que eu estava ali, de pé ao lado da bancada, como uma empregada esperando ordens. Foi quando Juliana disse. Ela não levantou os olhos do tablet. Não interrompeu o que estava fazendo. Apenas soltou a frase com aquela naturalidade cruel das pessoas que se acostumaram a ser insensíveis. Vera, a gente vai precisar do seu quarto para montar um escritório. O Tiago está expandindo os negócios e precisa de um espaço adequado em casa. Você pode se mudar para o quarto dos fundos, né? É menor, mas você não precisa de tanto espaço assim mesmo. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que eu consegui ouvir o zumbido da geladeira, o tic-tac do relógio na parede, a respiração de Pedro, que finalmente tinha largado o celular e estava olhando para a mãe com os olhos arregalados. Quarto dos fundos. O quarto de empregada. Aquele cubículo minúsculo que ficava depois da área de serviço, com uma janela que dava para o muro da casa do vizinho, onde mal entrava a luz do sol. Olhei para Tiago esperando que ele dissesse alguma coisa. Que ele dissesse, Juliana, vamos conversar sobre isso depois. Que ele dissesse, mãe, a gente resolve isso de outra forma. Que ele dissesse qualquer coisa que me fizesse sentir que eu ainda importava. Mas ele não disse nada. Continuou mexendo no celular, tomando o café que eu tinha preparado, como se a conversa não fosse com ele, como se eu não fosse problema dele. E foi nesse momento, naquele silêncio que doeu mais que qualquer grito, que algo dentro de mim se quebrou. Não foi raiva, não foi tristeza. Foi uma clareza fria, cristalina, como quando você finalmente enxerga uma verdade que estava na sua frente o tempo todo, mas você se recusava a ver. Eu não era parte daquela família. Eu era uma funcionária não remunerada, uma babá de plantão, uma cozinheira gratuita. E agora, nem o direito a um quarto decente eu tinha mais. Respirei fundo, enxuguei as mãos no pano de prato e disse com uma calma que me surpreendeu. Talvez seja melhor eu procurar outro lugar para morar. Juliana finalmente levantou os olhos do tablet. Tiago parou de mexer no celular. Pedro e Laura ficaram completamente imóveis. Eu esperava que Tiago dissesse, não, mãe, não precisa disso. Esperava que ele dissesse, vamos conversar, vamos encontrar uma solução. Esperava que meu filho, aquele menino que eu tinha criado sozinha depois que o pai faleceu, mostrasse um mínimo de consideração. Mas o que veio foi pior que o silêncio. Tiago explodiu. Ele bateu a xícara na mesa com tanta força que o café espirrou na toalha limpa. Levantou-se da cadeira, os olhos arregalados, o rosto vermelho, e começou a gritar. Ele disse que eu era ingrata, que eles tinham me acolhido quando eu não tinha mais ninguém, que eu morava de graça em uma casa maravilhosa, comia da comida deles, usava a água, a luz, a internet, que a única coisa que pediam em troca era que eu ajudasse com as crianças e com a casa, e que se eu não queria mais colaborar, se eu achava que estava sendo maltratada, então que eu fosse embora mesmo. Cada palavra era uma facada. Não pelo que ele estava dizendo, mas pela forma como estava dizendo, pelo desprezo no tom de voz, pela ausência completa de afeto, como se eu fosse realmente um peso que ele carregava por obrigação. E então veio a frase que mudou tudo. Ele estava de pé, respirando com dificuldade, apontando o dedo para mim e gritou, se não quer ir para um asilo, saia da minha casa. O silêncio que caiu sobre a cozinha foi ensurdecedor. Pedro estava pálido, olhando para o pai como se estivesse vendo um estranho. Laura tinha os olhos cheios de lágrimas, a mão cobrindo a boca. Juliana tinha aquele sorriso satisfeito mal disfarçado de quem finalmente tinha conseguido o que queria. E eu não senti nada. Não senti raiva, não senti tristeza, não senti decepção. Senti alívio, porque finalmente a máscara tinha caído. Finalmente, eu tinha visto meu filho como ele realmente era. E finalmente, eu tinha uma razão concreta, inegável, para fazer o que eu já deveria ter feito há muito tempo. Não respondi, não chorei, não gritei de volta. Apenas tirei o avental que estava usando, dobrei-o com cuidado, coloquei sobre a bancada e saí da cozinha. Subi as escadas devagar, com dignidade, sentindo os olhares de todos cravados nas minhas costas. Entrei no meu quarto, aquele quarto que em breve seria transformado em escritório, e fechei a porta com cuidado. Foi só então,
no silêncio do meu quarto, que permiti que as lágrimas viessem. Mas não eram lágrimas de dor, eram lágrimas de libertação. Abri o armário e peguei minha mala. A mesma mala que eu tinha usado quando me mudei para aquela casa 3 anos atrás, cheia de esperança de que seria um lar acolhedor. Comecei a dobrar minhas roupas com o mesmo cuidado meticuloso com que dobrava os guardanapos da mesa do café da manhã. Cada peça que eu colocava na mala era uma lembrança. Aquela blusa azul que eu tinha usado no aniversário de Laura no ano passado. Aquela saia que eu tinha comprado para ir à formatura de Pedro no ano retrasado. Aquele vestido que eu tinha estreado no Natal, esperando ser incluída na foto da família, mas que Juliana tinha cortado da fotografia antes de postar nas redes sociais. Eu tinha sido cortada de tantas coisas. Das conversas, das decisões, das comemorações, da vida. E eu tinha aceitado tudo em silêncio porque achava que era isso que uma mãe deveria fazer. Aceitar, abaixar a cabeça, ser grata por ter um teto. Mas algo tinha mudado naquela manhã. Talvez tenha sido a expressão no rosto de Tiago quando ele gritou comigo. Talvez tenha sido o sorriso de Juliana. Talvez tenha sido ver meus netos testemunhando aquela humilhação. Ou talvez tenha sido simplesmente o acúmulo de 3 anos de pequenas crueldades, de silêncios dolorosos, de invisibilidade. Terminei de arrumar a mala. Olhei ao redor do quarto. Não tinha muito do que sentir falta. Eram apenas móveis, paredes, objetos. Não tinha memórias felizes ali. Apenas memórias de solidão dentro de uma casa cheia de gente. Peguei meu celular. Minha mão tremeu um pouco quando desbloqueei a tela e procurei o nome nos contatos. Cristina Mendes. Minha ex-sócia, minha melhor amiga. A única pessoa que ainda me via como Vera Lúcia Monteiro Silva, não como a mãe de alguém ou a avó de alguém. Cristina e eu tínhamos construído uma empresa juntas há mais de 30 anos. Quando vendi minhas ações para me dedicar à família, ela continuou e transformou aquela empresa num conglomerado empresarial. Hoje, Cristina era uma das mulheres mais poderosas do país. E nós nunca tínhamos perdido contato. Falávamos toda semana por telefone. Ela sabia da minha vida, dos meus dilemas, das minhas frustrações. Várias vezes tinha sugerido que eu saísse daquela casa, que voltasse a viver minha própria vida. Mas eu sempre arrumava desculpas. Não hoje. Digitei uma mensagem simples. Preciso de você. A resposta veio em menos de 30 segundos. Já estou a caminho. Me manda o endereço. Enviei o endereço e sentei na cama, olhando para a mala fechada aos meus pés. 1 hora. Cristina estaria aqui em 1 hora. E então Tiago descobriria que a mãe que ele tinha humilhado, que ele tinha tratado como um fardo descartável, não era quem ele pensava que era. Desci as escadas com a mala na mão. A casa estava em silêncio. Tiago tinha ido para o escritório. Juliana tinha levado as crianças para a escola. Ou talvez todos estivessem escondidos em algum cômodo, com vergonha ou com medo de me encarar. Não importava. Coloquei a mala na sala, ao lado do sofá, e sentei. Peguei meu celular e fiquei ali, esperando, com uma calma que nem eu mesma sabia que era capaz de ter. 50 minutos depois, a campainha tocou. Ouvi passos apressados vindo da cozinha. Tiago apareceu, ajeitando a gravata, com aquela expressão de quem esperava que eu tivesse chamado um táxi barato para me levar para algum hotel vagabundo. Ele abriu a porta, e o sorriso no rosto dele desapareceu. Enquanto esperava sentada naquela sala, olhando para a porta que Tiago tinha acabado de abrir, minha mente voltou no tempo. Não consegui evitar. É engraçado como nos momentos de ruptura, a gente sempre volta ao começo, tentando entender onde foi que a história começou a desandar. Eu não nasci para ser invisível. No auge da minha juventude, eu era Vera Lúcia Monteiro Silva, diretora executiva de uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Meu nome aparecia em revistas de negócios. Eu comandava reuniões com acionistas internacionais, fechava contratos de milhões de reais, viajava para São Paulo, Rio, Nova York, Londres. Usava salto alto todos os dias, ternos bem cortados, sempre em tons de cinza, preto ou azul marinho. Meu cabelo era curto, prático, profissional. Eu entrava numa sala e as pessoas se levantavam. Não por obrigação, mas por respeito. Porque quando eu falava, valia a pena escutar. Eu tinha construído aquela carreira do zero.
Vim de uma família simples de Minas Gerais. Estudei em escola pública, consegui uma bolsa para fazer administração na USP. Trabalhei durante o dia e estudei à noite durante 4 anos. Nunca pedi nada para ninguém. Cada degrau que subi foi conquistado com suor, inteligência e uma teimosia que minha mãe sempre dizia que eu tinha herdado do meu avô. Foi na empresa que conheci Renato. Ele era engenheiro, trabalhava no departamento de desenvolvimento de produtos. Era 8 anos mais velho que eu, tinha um sorriso fácil e aquele jeito calmo de quem não precisa provar nada para ninguém. Nos conhecemos numa reunião sobre um projeto novo, e eu me lembro que ele foi a única pessoa na sala que fez perguntas inteligentes. Começamos a sair para tomar café depois do trabalho. Conversávamos sobre tecnologia, sobre o futuro, sobre nossos planos. Ele nunca me tratou como se eu fosse menos capaz por ser mulher. Nunca subestimou minhas ideias. Pelo contrário, me estimulava a ir mais longe, a arriscar mais, a acreditar no meu potencial. Nos casamos 2 anos depois. Foi uma cerimônia simples, só família e amigos próximos. Não queríamos ostentação, queríamos apenas celebrar um compromisso que para nós já era uma certeza. Renato me disse no altar que se sentia o homem mais sortudo do mundo por ter encontrado uma mulher que era ao mesmo tempo sua parceira de vida e sua igual em ambição e inteligência. Eu me lembro de ter pensado, é isso, encontrei alguém que me vê de verdade. Os primeiros anos do casamento foram intensos. Eu fui promovida a gerente regional, depois a diretora de operações, depois a diretora executiva. Renato também cresceu na carreira, tornou-se chefe do departamento de engenharia. Éramos um casal de sucesso, morávamos num apartamento lindo nos Jardins, viajávamos sempre que podíamos. Quando engravidei aos 27 anos, foi uma surpresa. Não que não quiséssemos filhos, mas tínhamos adiado tanto que já estávamos quase aceitando que talvez não acontecesse. E de repente, lá estava eu, grávida, tendo que pensar em como equilibrar tudo. Tiago nasceu num dia de chuva em São Paulo. Lembro do barulho da chuva batendo na janela do hospital, do cheiro de eucalipto que vinha do jardim lá embaixo, da sensação de segurar aquele ser minúsculo nos braços e sentir um amor que eu não sabia que existia. Renato chorou quando pegou o filho no colo. Me disse que agora nossa família estava completa. E durante um tempo, realmente esteve. Voltei ao trabalho 3 meses depois do parto. Contratamos uma babá maravilhosa, a dona Neuza, que cuidava de Tiago com tanto carinho que eu conseguia trabalhar tranquila. Renato também dividia as responsabilidades. Acordava de madrugada quando o bebê chorava, trocava fraldas, dava mamadeira. Nunca disse que aquilo era coisa de mulher. Tiago cresceu cercado de amor, mas também de estrutura. Ele ia para a creche, depois para a escola, tinha suas atividades, suas rotinas. Dona Neuza ficou conosco até Tiago completar 15 anos, quando ela se aposentou e voltou para o interior. E eu continuava sendo Vera Lúcia Monteiro Silva, a executiva, a mulher que equilibrava maternidade e carreira com uma naturalidade que impressionava todo mundo. Até o dia em que tudo desabou. Tiago tinha 26 anos quando perdemos Renato. Já era casado há 2 anos com Juliana e ela estava grávida de 9 meses do primeiro filho deles. Meu neto Pedro nasceu apenas 3 semanas após a partida de Renato, como se a vida quisesse compensar a perda com uma nova chegada, mas o buraco no meu peito era grande demais para ser preenchido. A partida de Renato foi repentina. Ele estava no escritório, numa reunião normal de terça-feira, quando começou a sentir dores no peito. Disseram que foi um infarto fulminante. Não deu tempo de chegar ao hospital. Não deu tempo de eu me despedir. Não deu tempo de nada. Lembro que me ligaram do escritório dele. Uma voz trêmula, dizendo que tinha acontecido algo sério, que eu precisava ir ao Hospital São Luís imediatamente. Larguei tudo e fui. O trânsito de São Paulo nunca me pareceu tão lento. Eu ficava ali, no banco de trás do táxi, rezando para que não fosse nada grave, negociando com Deus, prometendo qualquer coisa. Mas quando cheguei, ele já tinha partido. O médico me disse com aquela voz pausada que eles usam para dar notícias ruins, que tinha sido rápido, que ele não sofreu, que não tinha nada que pudessem fazer. Mas eu não conseguia processar. Como assim não tinha nada a fazer? Renato tinha apenas 52 anos. Estava bem de saúde. Fazia exercícios, não fumava. Como assim ele não estava mais aqui?
Tiago chegou ao hospital meia hora depois. Estava pálido, em choque, sem conseguir falar. Juliana estava em casa, impossibilitada de vir por causa da gravidez avançada. Nos abraçamos no corredor daquele hospital, eu e meu filho, e choramos juntos como eu nunca tinha chorado na vida. Meu marido tinha se ido. O pai do meu filho tinha se ido. E o avô, que nunca conheceria o neto que estava prestes a nascer, também tinha se ido. Nada mais fazia sentido. 3 semanas depois, Pedro nasceu. Eu estava lá no hospital, segurando aquele bebê minúsculo nos braços, olhando para o rostinho dele e vendo traços de Renato. Os mesmos olhos, o mesmo formato do nariz. Era como se meu marido tivesse deixado uma parte dele ali, naquele bebê que nunca o conheceria. Chorei tanto naquele dia. Chorei pela alegria de ter um neto. Chorei pela tristeza de Renato não estar ali para conhecê-lo. Chorei porque a vida seguia em frente mesmo quando a gente achava que tinha parado. Os meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Eu voltei ao trabalho porque precisava me manter ocupada, porque ficar em casa era sufocante, porque o silêncio do apartamento me enlouquecia. Mas não era mais a mesma. Chegava atrasada nas reuniões, esquecia compromissos, tomava decisões apressadas. Minha mente estava sempre naquele dia, naquele corredor de hospital, naquele momento em que tudo mudou. Tiago também estava perdido. Ele tinha um filho recém-nascido, uma esposa que sofria com o baby blues e a perda do sogro, e estava tentando se firmar na própria carreira. E de repente tinha perdido o pai, a referência, o homem que ele admirava acima de tudo. Eu via meu filho sofrendo e me sentia impotente. Foi quando tomei a decisão que achei que era a mais sensata. Ia pedir demissão, ia me dedicar à família, ia ajudar Tiago a passar por aquela fase. Seria temporário, eu dizia para mim mesma. Só até ele se recuperar. Só até eu mesma me recuperar. Depois eu voltaria ao mercado. Cristina, minha sócia na época, tentou me convencer a não fazer isso. Ela me disse que eu estava tomando uma decisão emocional, que eu me arrependeria, que minha carreira era parte de quem eu era. Mas eu não escutei. Achei que estava fazendo a coisa certa. Vendi minhas ações da empresa por um valor significativo. Foram milhões. Investi discretamente, apliquei em fundos seguros, comprei alguns imóveis para renda. Coloquei tudo em meu nome apenas, em contas separadas, documentos que guardei numa gaveta trancada. Ninguém na família sabia exatamente quanto dinheiro eu tinha. E eu preferia assim. Não queria que me procurassem pelo que eu tinha, mas pelo que eu era. Cristina seguiu em frente com a empresa sozinha. Nos primeiros anos após minha saída, nos falávamos quase todos os dias. Depois, passou a ser uma vez por semana. Mas nunca perdemos contato. Ela era a única pessoa que ainda me via como Vera Lúcia Monteiro Silva, a executiva. Tiago conhecia Cristina apenas como uma amiga do trabalho da mãe. Nada além disso. Nunca dei detalhes. Nunca mencionei o quanto ela tinha crescido profissionalmente, o império que tinha construído. Eram 2 mundos separados. A Vera invisível de casa e a Vera que ainda existia nas conversas com Cristina. Vendi também o apartamento nos Jardins. Era grande demais. Tinha memórias demais. Comprei uma casa menor, mais simples, num bairro tranquilo, perto de onde Tiago e Juliana moravam. Achei que seria bom estar perto, poder ajudar quando precisassem. Os primeiros anos foram até bons. Cuidei de Pedro quando Juliana voltou ao trabalho. Ele cresceu me chamando de vovó, correndo para meus braços quando eu chegava para visitá-los. Tiago me procurava para conversar, para desabafar sobre o trabalho, sobre a vida de pai. Juliana era educada comigo, às vezes até carinhosa. Quando Laura nasceu 3 anos após a partida de Renato, eu estava lá no hospital novamente, emocionada, segurando minha neta nos braços. Pedro tinha acabado de completar 3 anos e estava curioso para conhecer a irmãzinha. Ajudei com o que pude. Cuidava das crianças quando eles precisavam, levava para passear no parque, buscava na escola, mas sempre nos termos deles. Eu cuidava de Pedro e Laura, mas não podia contrariar as regras de criação que Juliana estabelecia. Eu ajudava financeiramente quando eles precisavam, mas sempre de forma discreta, para que Tiago não se sentisse diminuído. Eu estava presente, mas sempre meio de lado, como se meu papel fosse apoiar sem aparecer. E eu fui aceitando porque achava que era isso que uma mãe deveria fazer.
Tiago abriu a própria empresa de consultoria empresarial quando tinha 32 anos. Ele me pediu ajuda financeira e eu dei sem pestanejar. Transferi uma quantia considerável da minha conta para a dele. Não era empréstimo, era investimento no sonho do meu filho. Ele nunca me devolveu aquele dinheiro, mas também nunca mencionou que tinha sido graças a mim que a empresa dele tinha começado. Foi por essa época que comecei a perceber que estava me tornando invisível. Tiago ligava cada vez menos. Quando ligava, era para pedir alguma coisa. Podia buscar as crianças na escola? Podia ficar com elas no fim de semana porque ele e Juliana iam viajar? Podia emprestar dinheiro para um investimento? Eu sempre dizia sim, porque era isso que mães faziam, certo? Estavam sempre disponíveis, sempre dispostas a ajudar, sempre colocando os filhos em primeiro lugar. Só que ninguém me disse que chega um momento em que estar disponível vira ser conveniente. Pedro tinha 11 anos e Laura 8, quando veio o convite para morar com eles. Tiago apareceu na minha casa numa tarde de sábado. Disse que tinha comprado uma casa nova, enorme, em um condomínio fechado, que tinha espaço de sobra, que seria ótimo se eu morasse com eles, que as crianças adorariam ter a avó por perto todo dia, que eu ajudaria com a rotina da casa. Na época, achei que era um gesto de carinho. Hoje entendo que era apenas conveniência. Vendi minha casa e me mudei para lá. Levei meus móveis, minhas coisas, mas tudo foi sendo gradualmente substituído pelo estilo de decoração que Juliana preferia. Minha poltrona antiga foi para o depósito. Meu aparador de madeira foi doado. Minhas fotografias emolduradas foram guardadas numa caixa no sótão. Aos poucos, fui desaparecendo daquela casa. Meu papel ficou claro logo nas primeiras semanas. Eu era a pessoa que acordava cedo para fazer o café da manhã. A pessoa que ficava com as crianças quando eles queriam sair. A pessoa que cozinhava, limpava, organizava. A pessoa que estava sempre ali, mas que ninguém realmente via. Juliana começou a fazer comentários, que eu usava perfume demais, que minhas roupas eram antiquadas, que eu falava alto demais, que eu mimava as crianças. Cada comentário era como uma alfinetada, pequena, mas que doía. E Tiago nunca me defendia. Ele ficava ali, em silêncio, ou mudava de assunto. Como se concordasse com a esposa, mas não tivesse coragem de dizer na minha cara. Comecei a me diminuir, a falar menos durante as refeições, a ficar mais tempo no meu quarto, a evitar situações que pudessem gerar conflito. Achava que assim as coisas melhorariam, mas não melhoraram. Quanto mais eu me diminuía, mais invisível eu ficava. Pedro e Laura pararam de me procurar para contar as coisas da escola. Tiago parou de me incluir nas conversas sobre a empresa dele. Juliana nem me cumprimentava mais quando chegava em casa. Eu tinha me tornado um móvel útil, mas um móvel. E a pior parte, eu tinha deixado isso acontecer. Tinha aberto mão de quem eu era. Vera Lúcia Monteiro Silva, a executiva, a mulher forte e independente, para ser apenas a mãe do Tiago, a avó do Pedro e da Laura. Tinha trocado minha identidade por migalhas de pertencimento. E agora, sentada naquela sala com minha mala aos pés, esperando Cristina chegar, eu finalmente entendia. Eu não precisava ser amada. Eu precisava ser respeitada. E se eles não podiam me dar isso, então eu não precisava estar ali. A campainha tocou e eu voltei ao presente. Tiago abriu a porta. E sua expressão de choque quando viu o que estava do outro lado foi quase cômica, porque ali, descendo de uma limusine preta e reluzente, com uma elegância que paralisou meu filho, estava Cristina Mendes, minha ex-sócia, minha melhor amiga, uma das mulheres mais poderosas do Brasil. E ele finalmente ia entender quem era a mãe que ele tinha acabado de humilhar. Tem coisas que a gente guarda no peito por tempo demais. Pequenas dores que vamos empilhando, uma em cima da outra, achando que se não falarmos sobre elas, se não dermos importância, vão desaparecer sozinhas. Mas não desaparecem. Ficam ali, acumuladas, esperando o momento certo para explodir. Para mim, esse momento chegou numa terça-feira à noite, 3 dias antes daquela manhã terrível do café da manhã. Era aniversário de Tiago, 40 anos. Uma data importante, daquelas que a gente comemora com carinho, reunindo as pessoas que amamos. Acordei naquela terça-feira com um ânimo que não sentia há tempos. Finalmente tinha uma razão boa para fazer algo especial,
para me sentir útil de um jeito que fosse reconhecido. Planejei tudo com semanas de antecedência. Fui ao mercado no sábado anterior e comprei ingredientes especiais. Não os do supermercado comum que eu frequentava, mas de uma casa de carnes finas no centro da cidade. Carne de primeira, temperos importados, vinho para o molho. Gastei quase metade da minha aposentadoria daquele mês, mas não me importei. Era para o meu filho, era para o aniversário dele. Ia fazer o prato favorito de Tiago, cordeiro assado com batatas ao alecrim e legumes grelhados. Era a receita da minha avó, a mesma que eu fazia para ele quando era criança e que ele sempre dizia que era a melhor comida do mundo. A mesma que eu preparava nos aniversários dele quando Renato ainda estava vivo e nos sentávamos à mesa como uma família de verdade. Guardei tudo escondido na geladeira, na parte de baixo onde Juliana nunca olhava. Não queria estragar a surpresa. Não queria que ela fizesse aquela cara de desdém e dissesse que já tinham outros planos. Na terça-feira, acordei às 5 da manhã. Não de ansiedade, mas de empolgação. Aquela sensação boa de quando você vai fazer algo que sabe que vai deixar alguém feliz. Comecei a preparar tudo devagar, com cuidado, temperando a carne com a mistura exata de especiarias que minha avó me ensinou. Descascando cada batata, cortando em pedaços uniformes, colocando o alecrim fresco que tinha comprado de um vendedor ambulante. Até o cheiro da cozinha estava perfeito. Aquele aroma de comida caseira, de memória afetiva, de amor transformado em sabor. Às 4 da tarde, coloquei o cordeiro no forno. O tempo certo para ficar pronto às 8, quando eles costumavam jantar. Enquanto a carne assava, arrumei a mesa da sala de jantar. Não a mesa da cozinha onde comíamos todos os dias, mas a mesa grande, elegante, que Juliana só usava quando recebia visitas importantes. Coloquei a toalha de linho branca, a que eu tinha bordado à mão anos atrás e que estava guardada no armário. Pratos de porcelana, talheres de prata que tinha sido presente de casamento meu e de Renato, taças de cristal, guardanapos dobrados com esmero. Acendi velas no centro da mesa, daquelas velas grossas e perfumadas que dão um ar sofisticado ao ambiente. Peguei flores no jardim e montei um arranjo simples mas bonito. Rosas brancas e amarelas, as cores favoritas de Tiago quando era criança. Quando terminei, era quase 7 da noite. A mesa estava impecável. A casa cheirava maravilhosamente bem. Eu tinha até me arrumado. Coloquei um vestido azul marinho que não usava há meses. Passei batom, prendi o cabelo num coque elegante. Queria estar apresentável. Queria que Tiago se orgulhasse da mãe. Subi para avisar Pedro e Laura que o jantar seria especial hoje. Bati na porta do quarto de Pedro, mas ele estava com fone de ouvido jogando videogame e apenas acenou com a mão sem tirar os olhos da tela. Fui ao quarto de Laura, que estava deitada na cama mexendo no celular. Laura, querida, hoje é aniversário do seu pai. Fiz um jantar especial. Você desce para jantar com a gente? Ela levantou os olhos do celular por um segundo, me olhou com aquela expressão entediada de pré-adolescente e disse: Vó, eu já comi um lanche, não tô com fome. E voltou a olhar para a tela. Senti uma pontada no peito, mas engoli. Tudo bem, eram adolescentes. Estavam naquela fase. O importante era que Tiago ia gostar. Desci e esperei na sala. Às 7h30 ouvi o barulho do carro entrando na garagem. Meu coração acelerou. Arrumei o vestido, verifiquei se estava tudo perfeito na mesa. Coloquei um sorriso no rosto. Ouvi a porta se abrir. Ouvi a voz de Juliana rindo alto, aquela risada afetada que ela dava quando queria parecer bem-humorada. Ouvi Tiago respondendo algo, também rindo. Eles entraram pela porta da frente e eu estava ali, na sala, esperando. Oi, mãe. Tiago disse de forma automática, sem nem olhar direito para mim. Estava olhando para o celular, digitando algo rapidamente. Juliana passou direto, nem cumprimentou. Foi direto para a cozinha pegar água na geladeira. Tiago, eu disse, e minha voz saiu mais ansiosa do que eu queria. Feliz aniversário, filho. Ele finalmente levantou os olhos do celular e me olhou. Ah, é. Obrigado, mãe. E continuou andando em direção à escada. Espera, eu disse. Eu preparei um jantar especial para você. Está tudo pronto na sala de jantar. Foi quando Juliana voltou da cozinha, segurando a garrafa de água. Ela olhou para mim, depois olhou para a porta da sala de jantar.
Depois olhou de novo para mim. Jantar? Ela disse, e tinha algo no tom dela. Algo entre surpresa e irritação? Sim, eu respondi, tentando manter o sorriso. É aniversário do Tiago. Fiz o cordeiro assado que ele gostava quando era pequeno, com a receita da minha avó. Está tudo pronto. Tiago e Juliana se entreolharam. Foi uma troca de olhares rápida, mas eu vi. Vi o constrangimento dele. Vi o aborrecimento dela. Mãe, Tiago começou, e o tom era o de quem estava prestes a dar uma má notícia. A gente já tem plano para o jantar. Senti meu estômago afundar. Como assim? Juliana suspirou, daquele jeito impaciente. Vera, a gente vai jantar fora. Já está reservado. O restaurante Tartuferia, aquele italiano que a gente sempre vai. Você não precisava ter se incomodado. Não precisava ter se incomodado. Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça como um soco. Mas eu preparei tudo, consegui dizer, e a voz saiu mais fraca do que eu queria. Gastei o dia inteiro cozinhando. É o prato favorito dele. Era, mãe, Tiago disse, ainda sem me olhar nos olhos. Era o meu prato favorito quando eu tinha 10 anos. Hoje eu prefiro outras coisas. Você realmente deveria ter perguntado antes de fazer tudo isso, Juliana complementou, com aquela voz que ela usava quando queria soar razoável, mas que na verdade era condescendente. A gente sempre comemora no Tartuferia. Todos os anos. Você não sabia? Não, eu não sabia, porque ninguém nunca me convidava para essas comemorações. Eu posso ir junto? As palavras saíram antes que eu pudesse pensar melhor. E no segundo seguinte, eu me arrependi. Me arrependi porque vi a cara de Juliana. Vi o constrangimento de Tiago. Mãe, é uma mesa reservada para 2, Tiago disse, e havia vergonha na voz dele, mas não vergonha suficiente para mudar de ideia. Da próxima vez a gente avisa com antecedência, tá? Aí você pode fazer esse jantar outro dia. Juliana já estava pegando a bolsa de novo, ajeitando o cabelo no espelho do hall. Tiago, vamos logo que a reserva é para as 8h30 e você sabe como o Bianchi fica nervoso quando a gente se atrasa. E eles saíram. Saíram sem olhar para trás, sem perguntar se eu queria que guardassem um prato para eles, sem sequer espiarem pela porta da sala de jantar para ver o trabalho que eu tinha tido. Ouvi o carro saindo da garagem. Ouvi o som do motor se afastando. E então, o silêncio. Fiquei parada ali no hall por alguns minutos, sem conseguir processar o que tinha acabado de acontecer. Depois, caminhei devagar até a sala de jantar. A mesa estava linda, a toalha branca impecável, as velas acesas projetando sombras suaves nas paredes, as flores no centro, os pratos vazios esperando serem servidos, o cheiro maravilhoso do cordeiro assado que vinha da cozinha. E ninguém para compartilhar. Sentei na cabeceira da mesa, a mesma cadeira onde Renato costumava sentar. Olhei para aquela cena toda e algo dentro de mim começou a se despedaçar. Não eram só as horas de trabalho desperdiçadas, não era só o dinheiro gasto, era o que aquilo representava, era a mensagem clara de que eu não importava, que meus gestos de amor não tinham valor, que eu era literalmente um estorvo que ninguém tinha pedido. Apaguei as velas. Tirei os pratos da mesa, guardei os talheres de prata, dobrei a toalha, fui para a cozinha e tirei o cordeiro do forno. Estava perfeito, dourado, suculento, com aquele cheiro que me fazia lembrar da cozinha da minha avó, dos domingos em família, de quando eu ainda era alguém que importava para as pessoas. Coloquei tudo em potes, guardei na geladeira. Sabia que ninguém ia comer. Sabia que provavelmente ia acabar no lixo depois de alguns dias. Mas não conseguia simplesmente jogar fora naquele momento. Lavei a louça em silêncio. Sequei. Guardei. Limpei a bancada até que estivesse brilhando. E então subi para o meu quarto. Deitei na cama sem trocar de roupa, ainda com o vestido azul marinho que tinha colocado para parecer apresentável. Fiquei olhando para o teto, sentindo lágrimas escorrerem pelos cantos dos olhos e molhando o travesseiro. E foi ali, naquele silêncio da noite, que comecei a lembrar de outras vezes. Outras humilhações que eu tinha empurrado para debaixo do tapete, tentando fingir que não doíam. Lembrei do meu aniversário no ano anterior. 66 anos. Ninguém tinha se lembrado. Nem Tiago, nem Juliana,
nem as crianças. Passei o dia todo esperando que alguém dissesse alguma coisa. À noite, quando todos estavam jantando, mencionei de forma casual que tinha feito aniversário. Juliana disse: "Ah, é mesmo? Parabéns!" E continuou comendo. Tiago murmurou "Desculpa, mãe, tinha esquecido", e mudou de assunto. Lembrei da festa de fim de ano da empresa de Tiago, 6 meses atrás. Eu tinha ido porque ele precisava que alguém ficasse com as crianças na casa da festa. Era numa chácara, onde tinha atividades para os funcionários levarem as famílias. Eu fiquei cuidando de Pedro e Laura, enquanto Tiago e Juliana socializavam com os colegas de trabalho. Um dos sócios da empresa veio falar comigo, simpático, perguntando como eu conhecia Tiago. Antes que eu pudesse responder, Juliana apareceu e disse rindo: "Ah, essa é a Vera. Ela cuida das crianças para nós." Nem mencionou que eu era a mãe de Tiago, apenas a Vera que cuida das crianças. Tiago estava ao lado e não corrigiu. Lembrei de Pedro, uns meses atrás, quando eu ofereci ajuda com uma lição de matemática. Ele tinha revirado os olhos e dito: "Vó, com todo respeito, mas você é muito velha para entender as coisas que a gente estuda hoje." Eu tinha rido na hora, fingindo que era brincadeira. Mas a frase tinha ficado gravada. "Você é muito velha." Lembrei de Juliana, incontáveis vezes, fazendo comentários sobre minhas roupas, meu perfume, minha forma de falar. "Vera, você não acha que esse vestido é muito jovem para a sua idade?" "Vera, esse perfume é muito forte, incomoda." "Vera, você podia falar mais baixo? Minha cabeça está doendo." E Tiago, sempre em silêncio, sempre permitindo, sempre concordando sem dizer uma palavra. Quantas vezes eu tinha abaixado a cabeça? Quantas vezes tinha engolido o choro? Quantas vezes tinha me diminuído para não causar problemas? Fiquei acordada a noite inteira. Simplesmente não consegui dormir. Fiquei ali, olhando para o teto, sentindo algo se transformar dentro de mim. Não era raiva ainda. Era uma clareza, uma compreensão fria de que eu tinha me tornado invisível por escolha própria. Porque eu tinha aceitado isso. Às 5 da manhã, levantei, troquei de roupa, desci para fazer o café da manhã como sempre fazia. Mas alguma coisa dentro de mim tinha mudado. Foi nessa manhã, 3 dias depois do jantar rejeitado, que Juliana soltou a frase sobre o quarto de empregada. E foi nessa manhã que Tiago gritou comigo. Mas eu já estava preparada. Já tinha me despedido emocionalmente daquela casa naquela noite insone, olhando para o teto, contando todas as vezes que tinha sido desrespeitada. A mesa do jantar vazia, as velas apagadas, o cordeiro perfeito que ninguém quis comer. Foi ali que eu entendi. Não importava o quanto eu me esforçasse. Não importava quanto amor eu colocasse nas minhas ações. Eles não viam, não queriam ver. E eu não precisava mais mendigar para ser vista. Tem um tipo de silêncio que é mais alto que qualquer grito. É aquele silêncio que vem depois de uma decisão irreversível, quando você sabe que cruzou uma linha e não há mais volta. Foi esse silêncio que tomou conta da casa depois que Tiago explodiu comigo naquela manhã. Subi para o quarto, arrumei minha mala e desci de volta para a sala. Sentei no sofá, coloquei a mala aos meus pés e esperei. Não tinha pressa, não tinha nervosismo. Apenas uma calma que eu mesma não sabia que era capaz de ter. Ouvi vozes abafadas vindo da cozinha. Tiago e Juliana conversando baixinho, provavelmente achando que eu não conseguia ouvir. Mas eu ouvia. Ouvia perfeitamente. "Você acha que ela vai mesmo embora?" Era a voz de Juliana, e havia uma nota de esperança ali que me cortou como uma lâmina. "Não sei, provavelmente só está fazendo drama", Tiago respondeu, e o tom era de quem já estava cansado do assunto. "Daqui a pouco ela volta pedindo desculpas." Sorri sozinha ali na sala. Eles realmente não me conheciam. Achavam que eu era aquela mulher frágil, dependente, que não tinha para onde ir. Achavam que eu ia me rastejar de volta, implorando por um lugar para ficar. Não sabiam nada. Peguei meu celular e olhei a hora. Cristina tinha dito que estava a caminho. Ela morava em São Paulo, mas eu sabia que ela tinha motorista particular, que podia estar em qualquer lugar em questão de minutos. E quando Cristina Mendes dizia que estava a caminho, ela estava. 53 minutos depois da minha mensagem, a campainha tocou. Ouvi os passos apressados de Tiago vindo da cozinha. Ele passou pela sala, me olhou rapidamente
e vi aquela expressão, aquela mistura de culpa e teimosia, de quem sabe que foi longe demais, mas não quer admitir. Ele esperava que eu tivesse chamado um táxi. Talvez até esperasse que eu implorasse para ficar. Ele abriu a porta. E então tudo mudou. A expressão no rosto do meu filho foi algo que eu nunca vou esquecer. Os olhos arregalados, a boca ligeiramente aberta. O jeito como ele deu um passo atrás, instintivamente, como se precisasse de espaço para processar o que estava vendo. Ali, estacionada na entrada da casa, estava uma limusine. Não um carro comum. Uma limusine Mercedes-Benz preta, reluzente sob o sol da manhã, tão impecável que refletia as árvores ao redor como um espelho. Um motorista de terno estava abrindo a porta traseira com uma elegância que você só vê em filmes. E descendo daquele carro, com uma elegância natural que fazia tudo parecer um editorial de revista, estava Cristina Mendes. Ela usava um conjunto de alfaiataria bege claro que provavelmente custava mais que o carro de Tiago. O cabelo preso num coque impecável, óculos escuros Chanel, uma bolsa Hermès no braço, salto alto que fazia um som preciso e autoritário ao tocar o chão. Mas não eram as roupas que impressionavam, era a presença. Aquela aura de poder que algumas pessoas carregam sem precisar dizer uma palavra. Cristina tinha 64 anos e parecia ter acabado de sair de uma reunião de conselho administrativo, porque provavelmente tinha. Vera, ela disse, e seu sorriso era genuíno, caloroso. Ela passou por Tiago como se ele fosse parte da mobília e caminhou direto até mim. Levantei do sofá e nos abraçamos. Foi um abraço de duas velhas amigas que se conhecem há décadas, que compartilharam conquistas, derrotas, sonhos. Senti o perfume dela. Chanel número 5, o mesmo que ela usava há 30 anos, e por um momento foi como voltar no tempo. Voltar para quando eu também era Vera Lúcia Monteiro Silva, a executiva. Não a mãe esquecida, não a avó invisível. Você está bem? Cristina perguntou baixinho, segurando meus ombros e me olhando nos olhos. E havia preocupação real ali. Agora estou, respondi. E era verdade. Foi quando ouvi a voz de Tiago atrás de nós. Mãe, o que está acontecendo? Cristina se virou devagar, tirou os óculos escuros e olhou para o meu filho com aquele olhar que ela usava em reuniões de negócios. Educado, mas frio. Profissional, mas com uma distância que deixava claro quem tinha poder naquela situação. Você deve ser Tiago, ela disse, e estendeu a mão. Cristina Mendes. Prazer em finalmente conhecê-lo pessoalmente. Tiago apertou a mão dela automaticamente, ainda em choque. Desculpe, mas quem é a senhora? Juliana tinha aparecido atrás dele, curiosa, tentando entender o que estava acontecendo. Vi quando ela notou a limusine, quando seus olhos percorreram o conjunto de Cristina, quando fez os cálculos mentais de quanto aquilo tudo custava. Cristina é minha ex-sócia, eu disse calmamente. E minha melhor amiga há mais de 30 anos. O silêncio que se seguiu foi delicioso. Ex-sócia? Tiago repetiu, como se não tivesse entendido as palavras. Você tinha uma sócia? Vera não te contou? Cristina perguntou e havia uma nota de surpresa na voz dela. Nós fundamos a Tech Vision juntas. Vera foi minha parceira de negócios durante 15 anos antes de vender sua parte da empresa. Juliana deu um pequeno passo à frente, os olhos brilhando com aquela curiosidade invasiva. Tech Vision? A empresa de tecnologia? A mesma, Cristina confirmou. Hoje somos uma das maiores do país, mas quando começamos, éramos apenas eu e Vera numa salinha alugada, com 2 computadores e muita ambição. Vi quando a ficha caiu para Tiago. Vi quando ele começou a juntar as peças. A mãe que tinha trabalhado em tecnologia. A mãe que tinha vendido algumas ações quando o pai morreu. A mãe que nunca parecia preocupada com dinheiro, mas que também nunca ostentava nada. Mãe, ele disse, e havia algo diferente na voz agora. Algo entre incredulidade e medo. Você nunca me disse que... Você nunca perguntou. Eu interrompi, e minha voz saiu mais firme do que imaginei. Você nunca quis saber sobre o meu passado, sobre o que eu fazia antes de virar apenas a mãe do Tiago. Cristina colocou a mão no meu ombro num gesto de apoio silencioso.
foi quando Pedro e Laura desceram as escadas. Eles deviam ter ouvido vozes estranhas e ficado curiosos. Pararam no meio da escada, olhando para a cena com aquela expressão confusa de quem não entende o que está acontecendo. Vó? Pedro disse. E pela primeira vez em meses, ele estava realmente me olhando de verdade. Você vai embora? Subi alguns degraus até ficar na altura deles. Segurei as mãos dos dois, aquelas mãos que eu tinha segurado quando aprenderam a andar, quando tinham medo do escuro, quando precisavam atravessar a rua. Vou, meu amor, disse para Pedro, mas não porque não amo vocês. Vocês sabem disso, né? Laura tinha lágrimas nos olhos. Foi por minha culpa? Porque eu não quis jantar naquela noite. Meu coração se apertou. Não, querida, não foi culpa sua. Não foi culpa de ninguém além dos adultos desta casa. Mas a gente vai te ver de novo? Pedro perguntou, e havia algo na voz dele. Um medo real de perder a avó. Claro que vão, respondi, e era verdade. Mas agora a vovó precisa cuidar de vovó primeiro. E quando vocês quiserem me ver, podem me ligar. Eu sempre vou atender. Abracei os dois. Um abraço apertado, demorado. Senti o cheiro do shampoo de Laura, o peso do braço de Pedro no meu ombro. E percebi que eles não eram o problema. Eles eram crianças sendo criadas num ambiente onde a avó era tratada como empregada. Eles estavam apenas aprendendo o que viam. Mas talvez agora, vendo a avó sair com dignidade, pegando uma limusine, sendo abraçada por uma mulher poderosa, eles aprendessem algo diferente. Algo sobre respeito. Sobre dignidade. Sobre não aceitar ser tratado como menos. Desci as escadas e voltei para perto de Cristina. O motorista já tinha pegado minha mala e colocado no porta-malas da limusine. Mãe, espera, Tiago disse, e agora havia pânico na voz. A gente pode conversar sobre isso. Não precisa ser assim. Olhei para meu filho, aquele homem de 40 anos que tinha sido meu bebê, meu garotinho, meu orgulho. E vi o que ele realmente era agora. Um homem que tinha aprendido a me desvalorizar, que tinha permitido que sua esposa me tratasse como inferior, que tinha gritado comigo para me defender a ideia de ir para um asilo. Tiago, eu disse calmamente, você teve anos para conversar. Teve anos para me ver de verdade, para me respeitar, para me incluir, e escolheu não fazer nenhuma dessas coisas. Mas eu não sabia que você tinha... Ele gaguejou, gesticulando vagamente em direção a Cristina e à limusine. Tinha dinheiro? Tinha uma carreira importante? Tinha opções? Completei para ele. E isso mudaria alguma coisa? Você só me respeita se eu for rica? Ele ficou vermelho. Não é isso. É exatamente isso, Cristina interrompeu. E sua voz tinha aquele tom que ela usava em reuniões quando alguém tentava enganá-la. Você tratou sua mãe como descartável porque achava que ela não tinha escolha. Agora está descobrindo que ela sempre teve. Juliana finalmente encontrou sua voz. Olha, Vera, sei que as coisas ficaram tensas, mas você está exagerando. A gente só sugeriu uma mudança de quarto, não foi nada demais. Não foi nada demais? Repeti, e pela primeira vez permiti que um pouco de emoção vazasse na minha voz. Juliana, você me tratou como empregada desde o dia em que me mudei para cá. Cada comentário sobre minhas roupas, meu perfume, minha idade. Cada vez que me cortou de uma conversa, de uma decisão, de uma foto de família. Você achou que eu não percebia? Ela abriu a boca para responder, mas não saiu nada. E você, Tiago? Continuei olhando para meu filho. Você ficou em silêncio durante tudo isso. Cada vez que ela me desrespeitou, você ficou quieto. Cada vez que eu me tornei mais invisível, você permitiu. Porque era mais fácil. Porque eu era útil cuidando das suas crianças, da sua casa, da sua vida. Mãe, eu preparei um jantar para o seu aniversário. Minha voz tremeu, mas continuei. Gastei metade da minha má aposentadoria. Passei o dia inteiro cozinhando a receita da sua bisavó, aquela que você dizia que amava. Arrumei a mesa mais bonita que pude. E vocês saíram para jantar fora, sem nem olhar para o que eu tinha feito. Vi quando a memória voltou para ele. Vi a culpa atravessar seu rosto. Aquele cordeiro ficou na geladeira por 3 dias, continuei. Até que eu joguei fora, porque ninguém quis comer. Ninguém se importou. Eu não sabia que você tinha se esforçado tanto, Tiago murmurou.
Você não sabia por que não quis ver. Porque há anos você não me vê de verdade. Cristina tocou meu braço gentilmente. Vera, o carro está esperando. Assenti. Era hora de ir. Cada segundo a mais naquela casa era um segundo roubado da minha liberdade. Caminhei até a porta, Cristina ao meu lado. O motorista já estava segurando a porta aberta. Mãe, Tiago disse uma última vez, e havia lágrimas nos olhos dele agora. Me desculpa, eu não queria que fosse assim. Parei e olhei para ele. Meu filho, meu único filho. A pessoa que eu tinha amado mais que a mim mesma durante tanto tempo. Eu sei que você não queria, respondi. Mas foi, e agora eu preciso escolher a mim mesma. Pela primeira vez em muito tempo, eu preciso escolher a mim mesma. Entrei na limusine. Cristina entrou atrás de mim. A porta se fechou com um som suave e definitivo. Através da janela escura, vi Tiago parado ali na entrada da casa, Juliana ao lado dele, as crianças na escada, todos olhando, todos finalmente vendo. O carro começou a se mover, e eu não olhei para trás. Dentro da limusine, o silêncio era diferente. Não era o silêncio pesado da tensão. Era o silêncio confortável de quem está exatamente onde precisa estar. Cristina pegou minha mão e apertou. Você foi perfeita. Eu estava tremendo por dentro, admiti. Não parecia. Você parecia exatamente o que sempre foi. Uma mulher forte que finalmente se lembrou do seu valor. Olhei pela janela enquanto deixávamos o condomínio para trás. As árvores, as casas grandes, o portão de segurança. Aquele mundo que tinha sido minha prisão disfarçada de lar. Cristina, eu disse, obrigada por vir. Vera, eu esperava essa ligação há 3 anos. Desde o dia que você me disse que ia morar com seu filho, eu sabia que uma hora você ia precisar sair de lá. Por que você não me disse? Porque você precisava chegar nessa conclusão sozinha. Se eu tivesse te dito, você teria me defendido, teria arranjado desculpas, mas agora você viu com seus próprios olhos. E não há mais dúvidas. Ela estava certa. Não havia mais dúvidas. Não havia mais peso no peito. Apenas uma leveza que eu não sentia há tanto tempo que tinha esquecido como era. Para onde estamos indo? Perguntei. Para a minha casa em São Paulo, se você quiser. Ou posso te levar para um hotel, ou para onde você preferir. Você está no controle agora. No controle. 2 palavras tão simples, mas que significavam tanto. Quanto tempo faz desde que você sentiu que estava no controle da sua própria vida? Cristina perguntou, como se lesse meus pensamentos. 14 anos, respondi, desde o dia que Renato faleceu. Então está na hora de recuperar esses anos perdidos. Olhei para as minhas mãos. Mãos de 67 anos que tinham lavado tantos pratos, dobrado tantas roupas, limpado tantas bagunças que não eram minhas. Mãos que um dia tinham assinado contratos milionários, comandado empresas, construído impérios. Essas mãos ainda podiam fazer muito, e dessa vez seria apenas para mim. Cristina, eu disse, e um sorriso começou a se formar nos meus lábios. Me conta tudo. Como está a empresa? Quais são os novos projetos? O que eu perdi nesses 14 anos? Ela sorriu de volta, aquele sorriso de quem estava vendo uma velha amiga finalmente acordar. Vera, você não imagina o quanto o mercado mudou e o quanto ele precisa de mulheres como nós. E enquanto o carro deslizava pela estrada rumo a São Paulo, Cristina começou a me contar sobre a empresa, sobre as oportunidades, sobre o mundo que eu tinha deixado para trás, mas que ainda estava lá, esperando. E pela primeira vez em 14 anos, eu me senti viva. Não como a mãe de alguém, não como a avó de alguém, apenas como Vera Lúcia Monteiro Silva. E isso era mais do que suficiente. Tem uma coisa sobre recomeçar aos 67 anos que ninguém te conta. Você não está começando do zero. Você está começando com toda a experiência, toda a sabedoria, toda a força que acumulou ao longo de décadas. E isso faz toda a diferença. Os primeiros dias foram estranhos. Cristina me hospedou no apartamento dela em São Paulo, cobertura linda nos jardins, com vista para o parque. Tudo era luxuoso, confortável, mas não era meu. E depois de tanto tempo vivendo como sombra na casa de outras pessoas, eu precisava de um espaço que fosse realmente meu. Cristina entendeu sem que eu precisasse explicar. Vera, você ainda tem aqueles imóveis que comprou há anos? Eu tinha.
3 apartamentos que comprei quando vendi minhas ações, todos alugados, todos me gerando renda passiva há mais de uma década. Nunca tinha contado para Tiago. Nunca tinha contado para ninguém. Um deles está vazio, Cristina continuou, porque ela sabia. Ela sempre soube de tudo. O inquilino saiu mês passado. Fica em Pinheiros, perto da Faria Lima. É seu. Sempre foi. Foi assim que, uma semana depois de sair da casa do meu filho, eu me mudei para o meu próprio apartamento. Não era grande, mas era perfeito. 2 quartos, sala ampla com varanda, cozinha moderna. E era meu. Completamente meu. Contratei uma decoradora e disse para ela fazer do jeito que eu sempre quis, mas nunca pude. Cores claras, muita luz natural, plantas em todos os cantos. Estantes para os livros que eu queria voltar a ler. Uma poltrona confortável perto da janela, onde eu podia tomar café e olhar a cidade acordar. Cada objeto que escolhi era uma declaração. Eu existo, eu importo, eu mereço beleza e conforto. Durante essas primeiras semanas, meu telefone não parou de tocar. Eram mensagens de Tiago. Muitas mensagens. No começo, eram justificativas, explicações, pedidos de desculpas genéricos. Mãe, a gente não queria que você saísse assim. Mãe, vamos conversar, por favor. Mãe, as crianças estão sentindo sua falta. Respondi a todos com educação, mas com distância. Estou bem. Preciso de um tempo. Era tudo o que ele precisava saber. Depois de uma semana, as mensagens mudaram de tom. Ficaram mais desesperadas. E foi quando entendi. Eles estavam sentindo minha falta não por amor, mas por necessidade. Mãe, quem vai buscar as crianças na escola? Mãe, a Juliana não consegue fazer tudo sozinha. Mãe, você pode pelo menos vir fazer aquele seu arroz? As crianças não estão comendo direito. Cada mensagem me mostrava o que eu já sabia. Eu tinha sido conveniente, útil, funcional, mas não valorizada. Não respondi mais. Foi Cristina quem me puxou de volta para o mundo que eu tinha deixado há tanto tempo. Vera, eu preciso de você na empresa. Olhei para ela com ceticismo. Cristina, eu tenho 67 anos. Estou fora do mercado há 14 anos. A tecnologia mudou completamente. E daí? Ela retrucou, com aquele jeito direto que sempre teve. Você acha que eu preciso de alguém que entende de tecnologia? Eu tenho uma equipe inteira para isso. Eu preciso de alguém que entende de pessoas, de gestão, de estratégia. Eu preciso de alguém que já construiu uma empresa do zero e sabe tomar decisões difíceis. Eu preciso de você. Hesitei. Depois de tanto tempo me sentindo incapaz, incompetente, velha demais para tudo, era difícil acreditar que eu ainda tinha valor no mercado de trabalho. Me dá 2 meses, Cristina disse. Trabalha como consultora. Se você não gostar, para, mas pelo menos tenta. Aceitei e foi a melhor decisão que tomei. Comecei devagar, apenas 2 vezes por semana, em reuniões de estratégia. Cristina me apresentava como Vera Monteiro Silva, cofundadora da TechVision e consultora sênior. As pessoas me ouviam com respeito, faziam perguntas, valorizavam minhas opiniões e eu descobri que não tinha perdido nada. A habilidade de ler pessoas, de identificar problemas, de propor soluções, tudo estava ali, intacto, apenas esperando para ser usado de novo. 3 semanas depois do meu primeiro dia de trabalho, Pedro me ligou. Não foi mensagem, foi ligação. E quando atendi, ouvi meu neto chorando do outro lado da linha. Vó, você pode vir me buscar na escola? Meu coração se apertou. Pedro, o que aconteceu? Você está bem? Estou. Mas ninguém veio me buscar. O papai esqueceu. A mamãe não está atendendo o telefone. E eu não quero ficar aqui sozinho. Olhei para o relógio. Eram 4 da tarde. Eu estava no escritório, no meio de uma reunião. Mas era meu neto. Era Pedro, com a voz trêmula, pedindo ajuda. Vó está indo, respondi. Fica na portaria da escola, 10 minutos. Pedi desculpas para Cristina e para a equipe. Peguei um Uber e fui. Quando cheguei na escola, Pedro estava sentado sozinho, a mochila aos pés, com aquela cara de quem tinha sido esquecido. Quando me viu, correu e me abraçou forte. Eu sabia que você viria, ele disse contra meu ombro. Levei-o para tomar sorvete. Sentamos numa sorveteria perto da escola e pela primeira vez em meses,
Pedro conversou comigo de verdade. Não com monossílabos, não grudado no celular. Conversou. Ele me contou sobre a escola, sobre os amigos, sobre o campeonato de videogame que estava treinando. E no meio da conversa, ele disse algo que me marcou. Vó, eu não sabia que você era importante. Como assim, amor? Meu pai me contou que você vendeu a empresa por uma fortuna e ninguém sabia. Ele me olhou com olhos arregalados. Por que você nunca contou? Porque ninguém nunca perguntou. Ele ficou em silêncio, processando isso. Eu sinto muito, ele disse finalmente, por não ter dado importância. A mãe sempre falava que você era só a vovó, sabe? Que a gente tinha que ter paciência com você porque você era velha. Cada palavra doeu, mas era a verdade. Era o que Juliana tinha plantado na cabeça das crianças. Pedro, ser velho não significa ser menos. Significa ter mais experiência, mais histórias, mais sabedoria. Mas eu também errei. Eu deixei que me tratassem como menos. E isso ensinou vocês que estava tudo bem fazer o mesmo. Você não vai mais voltar para casa? Ele perguntou, e havia medo na voz. Para a casa do seu pai? Não, Pedro. Aquela não é mais minha casa. Mas você ainda é minha avó, né? Sempre. Para sempre. Mas agora a vovó tem uma vida própria. E quando você quiser me ver, pode me ligar, pode vir me visitar. Mas eu não vou mais ficar lá, apenas esperando ser conveniente. Levei-o de volta para casa. Quando chegamos, Tiago estava desesperado na porta, o telefone na mão, provavelmente prestes a ligar para a polícia. Pedro, onde você... Ele parou quando me viu. Mãe, ele me ligou. Expliquei. Você esqueceu de buscá-lo. A culpa no rosto de Tiago era quase dolorosa de ver. Eu estava em uma reunião importante e perdi a hora e... Tiago, interrompi. Você não precisa se justificar para mim, mas precisa se justificar para ele. Apontei para Pedro. Ele ficou esperando sozinho. Ele estava assustado. Tiago olhou para o filho, depois para mim. Mãe, você pode entrar? A gente precisa conversar. Não hoje, respondi. Hoje eu só vim porque meu neto precisava de mim. Mas um dia, quando você estiver pronto para realmente ouvir, a gente conversa. 2 meses se passaram. 2 meses durante os quais minha vida mudou de formas que eu não imaginava possíveis. Cristina me convenceu a aceitar uma posição permanente na empresa como diretora de relações humanas. Não era sobre tecnologia, era sobre pessoas, algo que eu sempre soube fazer bem. Meu trabalho era garantir que a empresa não apenas contratasse bem, mas mantivesse os funcionários felizes, produtivos, valorizados. Era irônico. Eu, que tinha me sentido desvalorizada por tanto tempo, agora estava ensinando outros a valorizar suas equipes. Viajei pela primeira vez em anos. Fui para o Rio para uma conferência de gestão empresarial. Fiquei num hotel de frente para a praia. Acordei com o som das ondas. Tomei café da manhã, vendo o sol nascer sobre o mar. Chorei naquela varanda. Chorei de alívio. Chorei de gratidão. Chorei porque finalmente me sentia viva. Fiz amigos novos, pessoas da minha idade que também estavam recomeçando. Dona Marisa, que tinha se divorciado aos 65 e estava viajando o mundo. Seu Alberto, viúvo há 3 anos, que tinha voltado a estudar e estava fazendo mestrado em literatura. Pessoas que entendiam que a vida não acabava aos 60, 70, 80 anos. Laura me ligou no meu aniversário. 68 anos. Ela cantou parabéns pelo telefone, desafinada e linda. Perguntou se podia me visitar. Disse que sim. Ela veio num sábado, trazendo um bolo que tinha feito com a ajuda do pai. Sentamos na varanda do meu apartamento, comemos bolo e ela me disse: Vó, eu quero ser como você quando crescer. Como assim, amor? Forte, independente. Meu pai disse que você construiu uma empresa, que você viajava o mundo, que você era importante. Ela me olhou com admiração. Por que você parou? Porque achei que tinha que escolher entre minha carreira e minha família. Mas aprendi que essa é uma escolha falsa. Você não precisa se apagar para amar os outros. É isso que a mamãe faz com você? Apagava você? A percepção dela me surpreendeu. Um pouco. Mas eu também deixei. E isso é importante você saber. Ninguém pode te apagar se você não permitir. Foi em dezembro, 6 meses depois que saí daquela casa, que Tiago finalmente veio conversar de verdade. Ele marcou o horário.
Não simplesmente apareceu. Marcou o horário, como você faria com qualquer pessoa que respeita. Veio sozinho. Sentou na minha sala, olhou ao redor, viu os livros, as plantas, as fotografias das minhas viagens, o diploma emoldurado da USP que eu tinha tirado do sótão da casa dele. Seu apartamento é lindo, mãe. Obrigada. Ele respirou fundo. Eu não vim pedir para você voltar. Isso me surpreendeu. Vim pedir desculpas. Desculpas de verdade. Não porque quero que você volte a fazer coisas para mim, mas porque você merece ouvir isso. Fiquei em silêncio esperando. Eu te transformei em empregada. Pior que empregada, porque pelo menos empregada recebe salário e reconhecimento. Você foi mãe, babá, cozinheira, faxineira, e eu achei que isso era obrigação sua, porque você era minha mãe. Ele tinha lágrimas nos olhos agora. Eu deixei a Juliana te desrespeitar. Deixei meus filhos aprenderem que estava tudo bem te tratar como invisível. E o pior, eu sabia que estava errado, mas era tão conveniente te ter ali, sempre disponível, sempre disposta, que eu fingi que não via. Por que você está me dizendo isso agora? Perguntei. Porque nos últimos 6 meses eu tive que fazer tudo o que você fazia. Buscar as crianças na escola, fazer comida, limpar a casa, lidar com as reclamações da Juliana. E eu finalmente entendi o quanto você carregava sozinha, o quanto você era essencial, e o quanto eu te tratei como descartável. E a Juliana, ela também entendeu isso? Ele hesitou. A Juliana, a gente está tendo problemas. Ela não aceita que você não volte. Fica dizendo que você está sendo dramática, que está exagerando. Eu tentei explicar para ela, mas ela não quer ouvir. Não, suspirei. Tiago, eu te perdoo. Você é meu filho e sempre será. Mas perdoar não significa voltar para aquela situação. Não significa aceitar ser tratada daquele jeito de novo. Eu sei, e não estou pedindo isso. Estou pedindo uma chance de reconstruir, de ter você na minha vida. De forma diferente, de forma que te respeite. As crianças podem me visitar quando quiserem. Você pode me visitar. Mas eu não volto para aquela casa. E eu não volto a ser aquela Vera que abaixa a cabeça e aceita tudo em silêncio. Eu não quero aquela Vera, ele disse, e era verdade nos olhos dele. Eu quero essa Vera. A que trabalha, viaja, tem vida própria. A que meus filhos podem admirar, não apenas usar. Conversamos por horas. Ele me contou sobre a empresa dele, sobre os desafios, os sucessos. Pela primeira vez, me incluiu de verdade nas conversas. Me pediu conselhos. Me ouviu, e quando ele foi embora, abracei meu filho. Não era o mesmo abraço de antes, era melhor. Era o abraço de 2 adultos que se respeitam. Não de uma mãe desesperada por amor e um filho acostumado a receber sem dar. Hoje, quase 1 ano depois daquela manhã terrível do café da manhã, estou sentada na varanda do meu apartamento. É uma terça-feira de manhã. Tenho uma reunião às 2 da tarde. Amanhã pego um voo para Florianópolis, uma viagem de trabalho que Cristina me convenceu a aceitar, mas vou ficar uns dias extras só para curtir a praia. Pedro e Laura vêm me visitar a cada 2 semanas. Fazemos programa de avó e netos, cinema, parque, sorvete. Mas agora é diferente. Eles me fazem perguntas sobre minha vida, sobre meu trabalho, sobre minhas viagens. Me veem como pessoa, não apenas como função. Tiago e eu nos falamos regularmente. A relação não é perfeita, talvez nunca seja, mas é honesta, é respeitosa. E isso é mais do que suficiente. Juliana. Bem, Juliana ainda acha que eu exagerei. Ainda acha que eu deveria superar e voltar a ajudar. Mas eu aprendi que não preciso da aprovação dela. Não preciso da aprovação de ninguém. Olho para a cidade lá embaixo, os carros passando, as pessoas indo e vindo, a vida acontecendo. E penso em tudo o que aconteceu nesse 1 ano. Eu poderia estar amarga, poderia estar remoendo a raiva, cultivando o ressentimento, mas não estou. Porque entendi algo fundamental. Minha liberdade não veio de punir quem me machucou. Veio de me libertar da necessidade de ser aceita por eles. Durante tanto tempo, eu achei que meu valor vinha de ser útil, de ser necessária, de me sacrificar pelos outros. Mas meu valor sempre esteve em mim, em quem eu sou, em quem eu sempre fui. Vera Lúcia Monteiro Silva, 68 anos.
executiva, mãe, avó, amiga. Mulher que construiu empresas, que criou um filho, que recomeçou aos 67 e descobriu que a vida estava só começando. As pessoas me perguntam se me arrependo de ter saído daquela casa, se sinto falta de estar perto dos netos todos os dias, se não é solitário viver sozinha depois de tanto tempo rodeada de família. E eu respondo: solidão não é estar sozinha. Solidão é estar rodeada de pessoas e mesmo assim se sentir invisível. Hoje eu estou sozinha às vezes, mas nunca me sinto invisível. Hoje, quando me olho no espelho, vejo uma mulher inteira. Uma mulher que ocupa espaço sem pedir desculpas. Uma mulher que sabe seu valor. E isso, descobri, é a verdadeira libertação. Não precisava vencer. Não precisava de vingança. Não precisava provar nada. Precisava apenas me libertar. E me libertei. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.